Fala galera, meu nome é Vitória e sejam bem-vindos ao canal do YouTube da ForCode. Nós somos a Liga de Computação da Escola de Química da UFRJ e esse vídeo faz parte de uma playlist sobre a biblioteca RDKit de Química Orgânica. Essa biblioteca pode ser utilizada tanto no Python quanto em C++, e hoje nós estaremos trabalhando com Python por meio do Google Colab. Mas sintam-se livres para utilizar a ideia que vocês se sentirem mais confortáveis na hora de programar, pode ser tanto VS Code quanto acompanhar o meu código no Google Colab. Ao longo dessa playlist, nós vamos estar disponibilizando um vídeo falando sobre a instalação do VS Code e como utilizar essa biblioteca dentro do VS Code, então é muito importante que vocês assistam todos os vídeos dessa playlist para terem um aprendizado mais completo. Hoje nós vamos falar sobre impressão digital das moléculas, então o primeiro passo vai ser justamente fazer a instalação da nossa biblioteca. Para fazer a instalação no Google Colab, a gente vai utilizar dois símbolos de porcentagem, capture, uma exclamação, pip install rdkit. Depois de fazer a instalação, que normalmente demora um pouco, nós vamos importar alguns módulos. Os módulos eles são um grande bloco de informações e nós vamos importar essas informações para dentro do nosso código, porque nós vamos querer explorar essas informações e essas funcionalidades que esses módulos vão trazer para a gente. Então a gente vai importar o módulo chain, que normalmente vai ser um módulo muito utilizado dentro do RDKit, e dentro do módulo chain a gente tem uma outra funcionalidade que é o módulo outchain. Então a gente também vai querer importar esse outchain, porque nós vamos acabar utilizando ele no decorrer do nosso código. Falando um pouquinho sobre o fingerprint agora, sobre essa impressão digital, o RDKit vai possuir uma variedade de funcionalidades integradas para gerar impressões digitais moleculares e vamos utilizar essas impressões digitais para poder calcular a similaridade entre as moléculas. E a maneira mais fácil da gente obter essas impressões digitais é criando um objeto Fingerprint Generator. Para os tipos de impressão digital que sejam do nosso interesse, nós vamos utilizar isso para poder calcular essa similaridade. Nós temos alguns tipos de gerações de impressão digital que são permitidas, e eu vou colar algumas informações aqui para vocês. Nós temos os bit vectors, que vão ter essa nomenclatura, o sparse unfolded bit vectors, vão ter essa nomenclatura, count vectors, sparse unfolded count vectors, vão ter essa nomenclatura aqui. E essas métricas de similaridade disponíveis podem incluir Tanimoto, Dice, Cosine e entre diversos outros, eu não sei se eu pronunciei corretamente. Mas a gente vai ter um conjunto de padrões de parâmetros que vão ser utilizados pelo nosso impressor digital. E a gente vai ter o tamanho mínimo, que vai ser um título, o tamanho máximo do nosso caminho, que vão ser 7 ligações, o tamanho da impressão digital, que vão ser 2048 bits, o número de bits definidos, que vão ser 2, e nós podemos controlar todas essas informações, todos esses parâmetros, utilizando o outchain.getRDKitFP de Fingerprint Generator. Então, vamos para um exemplo agora, para ficar um pouco mais claro. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente. Primeiro a gente vai importar esse outro módulo aqui que, como eu disse, vão trazer outras funcionalidades que a gente vai querer estar utilizando no decorrer do nosso código. Aqui a gente só definiu a molécula que a gente vai querer trabalhar utilizando o código Smiles, que vai ter um outro vídeo explicando um pouco mais sobre esse código Smiles que a gente tanto utiliza no RDKit. Aqui a gente vai utilizar aquela funcionalidade que eu tinha acabado de mencionar, que é o outchain, da biblioteca que a gente tinha importado no início do código, .getRDKitFP, FP de Fingerprint Generator. A partir disso, a gente vai conseguir controlar todos aqueles parâmetros que eu tinha acabado de mencionar para vocês. Que aqui a gente só está definindo algumas características específicas. Aqui a gente está definindo também uma métrica de similaridade específica que a gente vai querer utilizar para poder calcular, que é o Tanimoto. Então a gente consegue calcular a similaridade dentro dessa molécula. Aqui a gente está utilizando o ponto 1, mas se a gente quiser mudar, por exemplo, para o 2, o valor vai ser diferente. Seguindo, então, a gente pode falar sobre algo muito característico do Fingerprint, que são as impressões digitais de Morgan. É um conjunto, uma família de impressões digitais, que são conhecidas também como impressões digitais circulares, e ela vai ser construída aplicando o algoritmo de Morgan, um conjunto de invariantes de átomos fornecidos pelo usuário. E aí, ao gerar as impressões digitais de Morgan, a gente vai ter o raio da impressão digital, que também pode ser fornecido. Normalmente, o nosso padrão é 3. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui de como a gente faz esse cálculo. Então, aqui a gente não precisa importar esse módulo de gente novo, que eu já tinha importado anteriormente no código, mas é porque no meu código anterior eu tinha importado agora. Mas aqui a gente pode utilizar o getMorganGenerator.
E aqui a gente define um raio 2. A gente tem o código SMILE de uma molécula, que vai ser a molécula com que a gente vai estar trabalhando nesse exemplo em específico. E aqui a gente consegue calcular essa similaridade. Demora um pouquinho, é perfeitamente normal. Essas impressões digitais de Morgan, como pares de átomos e torções topológicas, elas são muito utilizadas como contagens, mas a gente também consegue calculá-las como vetores de bits, e o tamanho padrão da impressão é de 2048 bits, aqui o valor do nosso cálculo. Falando um pouquinho agora sobre geração de imagens de bits de impressão digital, para os tipos de impressão digital Morgan e RDKit vai ser possível gerar uma imagem do ambiente atômico que vão definir o bit usando as funções rdkit.chain.draw morganbit e rdkit.chain.draw rdkitbit. Então vou colocar essas duas funções aqui para vocês, caso vocês queiram fazer suas anotações. Nós vamos ter algumas cores de destaque padrão para os bits de Morgan e também para os bits de RDKit. Com relação aos bits de Morgan, o azul vai indicar o átomo central do meio ambiente, o amarelo vai indicar os átomos aromáticos e o cinza vai indicar os átomos do anel alifático. Enquanto que a cor destaque padrão para os bits de RDKit vai ser o amarelo, que vão indicar os átomos aromáticos. Um outro conceito importante é o conceito de mapas de similaridade, que vão ser uma forma de visualizar as contribuições atômicas para a similaridade entre uma molécula e uma outra molécula de referência. A primeira etapa vai ser justamente criar duas moléculas. Então, nós colocamos aqui o código SMILE de duas moléculas para poder criar essas duas moléculas. E depois nós vamos importar o módulo Draw, que vai ser justamente o módulo que vai permitir com que a gente desenhe as moléculas utilizando o RDKit e importando esse módulo de similaridade aqui de mapas que está dentro do módulo Draw. A partir desse módulo, a gente vai fazer o cálculo aí do fingerprint e também conseguir desenhar esse mapa de similaridade. Essa função vai gerar um mapa de similaridade para duas impressões digitais e ele vai requerer a especificação das funções de impressão digital e da métrica de similaridade. O padrão da métrica de similaridade vai ser a similaridade de dados. Então, a gente vai utilizar todos os argumentos padrão da função de impressão digital do Morgan e aí a gente vai conseguir gerar um mapa de similaridade utilizando essa expressão aqui. E se a gente rodar esses códigos, a gente vai conseguir ter o nosso mapa de similaridade, que vai ter essa aparência aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de conferir os outros vídeos da nossa playlist, nem de curtir e comentar abaixo. E é isso. Digam aí quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver no nosso canal. Tchau, tchau!